Ela começou a trabalhar como atriz ainda criança, fazendo comerciais. Sua carreira na TV ganhou destaque quando entrou na TV Globo, apresentando um programa infantil, e depois ela foi para Malhação. De repente, fez a escolha mais corajosa e difícil da vida. Deixou os holofotes de uma carreira promissora para seguir um chamado ainda maior, o da maternidade. Ela se dedicou, viveu intensamente essa fase, mas no fundo, sua paixão pela arte de contar histórias e se conectar com as pessoas nunca abandonou. Foi assim que ela se reinventou. Reinventou sua trajetória trocando os palcos por câmeras de vídeo e microfones. Mergulhou de cabeça no universo da produção e no mundo corporativo. Mas o ponto de virada veio quando ela percebeu que sua verdadeira força estava em ajudar outras pessoas a encontrarem a sua própria voz. Ela entendeu que a vulnerabilidade era o seu maior superpoder. Hoje, ela é mentora de comunicação, ensina a importância da comunicação na liderança e mostra, com sua própria história, que podemos monetizar nossos talentos e paixões, sendo autênticas e comunicando nosso propósito com assertividade. A transparência e a capacidade de mostrar suas vulnerabilidades, junto com os altos e baixos da vida de quem busca o seu propósito, fazem cada conversa com ela ser muito mais rica e inspiradora. Quem puxa a gente hoje é ela, Tiara Palmieri. Meus amores, eu estou chiquíssima hoje, porque eu estou recebendo uma convidada que eu até estava contando para ela, quando eu estava stalkeando ela, porque a gente dá aquela stalkeada muito boa, né, amigo? Para conhecer mais da vida da pessoa. Fiquei encantada, porque eu já conhecia por outros motivos que daqui a pouco eu conto, mas quando eu vi o conteúdo relevante que ela traz para as seguidoras, para os seguidores, e o trabalho dela, assim, tão rico, tão poderoso, e a forma como ela fala, eu falei, tá explicado. Tiara Palmieri. Obrigada, meu bem. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, te conhecer pessoalmente. Já sou sua íntima das redes sociais. Adoro! Você tem um jeito muito especial de conversar com as pessoas. As pessoas realmente se tornam íntimas. E isso é um deleite para quem te acompanha. Muito bom. Obrigada, Ti, obrigada. Anselmo também está aqui, pleníssimo. Olá, minha gente, tudo bem? E hoje a gente vai aprender bastante, amigo. Segura, prazer estar aqui com vocês. E, amiga, eu já falei bastante com ela ali nos bastidores, tá? Não cheguei ainda no momento de pedir conselhos, vai ser mais pro final. Pede já muito, porque a gente compartilha com as quase amigas. toda a minha vida, já sabe de tudo ali. E você da minha, já te contei coisas que ninguém sabe. Ai, meu Deus. Não guardar segredo, pode contar comigo, tá? Combinado, amigo. Quem se comunica bem, se comunica bem. Então, a gente, em pouco tempo, a gente já se conhece, já virou amiga de infância aqui. E eu tenho certeza que você aí em casa também vai curtir muito esse papo. E eu quero começar falando que, às vezes, você já conhece esse rostinho e falou, da onde? Ai, a minha adolescência... Malhação, eu assistia muito. Então, eu lembro muito de você, da Malhação, na Amanda, né? Isso, exato. E foi uma época de auge da Malhação que você trabalhou lá, né? Sim, se a gente trouxesse para os tempos atuais, assim, provavelmente seria dessas super influenciadoras, essas meninas jovens que, enfim, trabalham incansavelmente, porque era isso que eu fazia na época, assim, nós trabalhávamos muito, muito, tanto na TV Globo quanto fora, porque nós éramos as influenciadoras da época. Sim, para produzir conteúdo para video show. O tempo todo. Bastidores. O tempo todo. Mas antes disso ainda, eu tenho um prazer imenso e é um orgulho. Eu apresentei TV Globinho, que é um programa icônico da TV. Então, meu histórico na TV Globo foi bem grande, tanto com linha de show, apresentadora, como atriz depois em algumas temporadas de Malhação. E antes disso também, né? Você trabalhou. Sim, eu comecei a trabalhar com 6 anos. Como é que foi isso? Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar tão novinha? Eu acho que a minha mãe percebeu em mim, já logo na minha primeira infância ali, uma disposição real para comunicação, uma cara de pau de criança. E decidiu que eu poderia gostar de estar na frente das câmeras. Eu sempre brinquei muito de atuar, sempre dancei e tudo mais. E foi muito por incentivo da minha mãe mesmo. Começou a me levar para testes, as coisas começaram a acontecer. O primeiro teste que eu fiz, eu já logo passei. E foi em um tempo onde a publicidade era algo muito diferente do que é hoje. Você tinha
um cinema que era feito na publicidade. Então, ela era muito cara. Era uma estrutura gigantesca, assim. Era muito longa, analógica, obviamente. Isso eu tô falando do começo da década de 90. Então, tudo era produção em 35mm, elas eram super caras. Então, para você participar de uma campanha, era algo como se você estivesse fazendo um pequeno filme mesmo, assim. Então, eles precisavam de atrizes relevantes e eu fui me especializando cada vez mais. E adolescente, na chegada da minha adolescência, 13, 14 anos, eu já tinha feito mais de 400 propagandas, assim. Eu trabalhava demais, Caraca. demais. Se eu não estava fazendo um teste, eu estava rodando um comercial. Nós nem gravávamos um comercial, nós filmávamos. Não podia falar, eu vou gravar um comercial. Não, nós filmávamos, eram com câmeras 35mm mesmo. Caramba! E tudo isso te deu uma experiência gigante. Até para vocês entenderem, hoje, a Tiara, ela é especialista em neurocomunicação, ela é mentora de oratória, de comunicação, e eu acho que toda essa vivência, toda essa experiência que você teve, que é dentro da área de comunicação, te faz estar em um outro patamar também quando a gente fala dessa mentoria. Por isso que eu falei no início, como é gostoso de te ouvir falar, porque eu acho que você ali viveu todas as camadas, né? Até do mundo corporativo. Exato, porque na verdade eu fiz 4 transições de carreira. Então, quando eu me vi ali com 26 anos, eu já era uma atriz profissional, eu trabalhava na TV Globo, tinha um contrato e tudo mais, mas eu buguei, assim, por algum momento, e várias coisas aconteceram na minha vida para que isso acontecesse, porque a carreira de atriz são muitas camadas e, enfim, tem muita coisa envolvida. E eu já namorava, esse que é o meu marido até hoje, enfim, nós temos quase 18 anos de casado, e com 26 anos eu engravidei e eu falei, eu não quero mais, eu quero viver a minha maternidade, quero me entregar à maternidade. Tem uma questão religiosa também envolvida, que eu estava muito entregue à religião, assim, então a religiosidade, ela às vezes, ela tira um pouco do nosso norte e de onde a gente quer chegar. A gente pode falar um pouco mais sobre isso também, se você quiser. E aí eu me entreguei de corpo, alma e tudo para a maternidade, para a família, e não quis mais trabalhar como atriz. E eu falo que essa foi a minha primeira transição de carreira, porque eu deixei de ter profissão. E sabe quando a gente vai preencher aquela coisa de profissão? Nome, CPF, profissão. Eu não sabia mais quem eu era. Eu era a mãe do Heitor, eu era a esposa do Leonardo, mas e agora? Quem eu sou? Não sei mais. Então, eu passei um período da minha vida, durante o início da minha maternidade, bem perdida, por não saber quem eu era naquele lugar. E depois de 4 anos que eu fiquei só entregue à maternidade, mesmo que foram anos maravilhosos, eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu me perder para poder me encontrar. Eu fiz a minha primeira transição, que eu fui trabalhar no backstage. Então, eu já tinha me formado em artes cênicas, já tinha me formado em comunicação social, já tinha uma bagagem no que se refere à comunicação. E fui trabalhar no backstage para produzir, dirigir, roteirizar programas e tudo mais. Então, eu fiquei um tempo fazendo isso e descobri que eu não era feliz no corporativo da televisão, porque são 2 caminhos completamente diferentes. O artístico é uma coisa, e sim, artista, eu amava aquele lugar, e era quem eu era mesmo, mas dentro do corporativo menos, assim. Eu trabalhava muito, 14 horas, 15 horas por dia, e tudo aquilo que eu tinha dedicado de tempo para a maternidade, do dia para a noite se esvaiu e foi-se embora, eu não tinha mais tempo para minha família. E eu falei, não, esse lugar também não tá certo. Então eu dei mais alguns bons passos para trás e tirei um ano sabático. Mas pela primeira vez, como eu trabalhei desde muito novinha, eu nunca tinha tido um tempo para saber muito bem quem eu era. Porque com 6 anos você não sabe quem você é. E a minha mãe me indicou esse caminho fluiu naturalmente na minha vida, foi como uma atleta mesmo. Trabalhava, não pensava muito no que ia acontecer, não refletia muito sobre isso. Alcancei tudo o que uma garota de 20 anos, 22 anos deseja. No início dos anos 2000, você pertencer ao elenco da TV Globo era algo como fazer parte da seleção brasileira de qualquer coisa. Então, eu tinha alcançado todos os meus sonhos. Depois, me tornei mãe. Alcancei esse sonho da família bem-sucedida.
fui trabalhar no corporativo da televisão e entendi que aquilo não era também o meu lugar, porque eu tinha aberto mão daquilo que me fazia muito bem, que era a maternidade, era a minha família. Então, eu decidi tirar um ano sabático. E pela primeira vez, eu pensei em mim. Pensei no que eu queria para mim, de fato. E fui estudar. Então, eu estudei marketing, estudei também escrita criativa, fui entender um pouco o meu lugar no mundo. E um dia, lendo um livro que chama-se Siga o Seu Instinto, T.D. Jakes. Estava escrito uma coisa que eu nunca mais me esqueci, assim, e isso mudou muito a minha mente. Que você precisa se cercar de pessoas que sabem mais do que você, porque talento não é tudo. Então, você precisa se cercar de pessoas que conseguem reconhecer aquilo que você é além do seu talento. E quando eu olhei em retrospecto para a minha vida, eu falei, nossa, tudo que eu fiz foi vender. E eu sou casada com alguém que é executivo comercial. E eu nunca conversei com meu marido sobre isso. Mas eu vendia a vida inteira, eu fazia publicidade, eu fazia inúmeras publicidades, eu conhecia o tom da venda, eu sabia a mecânica, eu sabia como era, mas eu nunca tinha feito isso sem roteiro. E conversei com meu esposo, falei, eu posso trabalhar com você? Muito sabiamente, ele falou, não exatamente comigo, mas muito sabiamente. Te indico o caminho. Pois bem, eu fui apresentar uma operação dentro do escritório da nossa empresa para uma outra empresa e fui apresentar esse produto, esse serviço. E no final da reunião, o diretor dessa companhia falou para mim, você quer vir trabalhar comigo? Lembram-se que eu estava nesse ano sabático, só aprendendo coisas. Eu não sou vendedora, eu estava vendedora, vendendo coisas para as pessoas. Quero. Porque eu costumo dizer que Deus gosta dos disponíveis. Eu falei, então, acho que alguma coisa ele tem para mim aqui. E eu fiquei 6 anos nessa multinacional. Ficou 6 anos? Trabalhei com vendas e trabalhei com marketing. Então, eu comecei como coordenadora e em pouquíssimo tempo eu alcei um cargo de gestão. Abaixo de mim tinham mais de 30 pessoas no meu guarda-chuva. E eu comecei a dominar o universo corporativo de vendas e marketing. E, de novo, olhando para a minha vida, eu falei, tem alguma coisa de diferente comigo. Por quê? Com 6 anos eu começo a trabalhar. Eu trabalho durante quase 20 anos numa profissão que foi extremamente difícil, mas eu fui muito feliz. Eu não tenho nada para falar da minha profissão. Eu tive, sim, muito sucesso. Depois eu fui trabalhar no backstage, tive muito sucesso. Eu abstive da profissão, mas eu também já dirigia, eu também produzia grandes programas. E depois fui para o corporativo e em pouquíssimo tempo eu tinha alçado um cargo executivo. O que rege todas essas coisas? A comunicação. Única e exclusivamente porque por todos os lugares onde eu passei, eu tinha uma comunicação efetiva. Eu tinha um raciocínio lógico de contação de histórias que me levava onde eu queria. Então, a facilidade de entrar e sair dos lugares, de me conectar com pessoas de maneira muito ágil, fez com que eu tivesse sucesso em todos esses lugares. E comecei a perceber que a comunicação era muito mais do que só, nesses momentos de reflexão que a gente comentou que temos que ter todos, comecei a perceber que ela era muito mais do que só parte do meu ofício. E que eu gostava muito de ensinar pessoas. Lembra-se que eu te falei que eu tenho a questão da religião envolvida e tudo mais? Pois é, eu sou cristã, então eu tive um momento muito entregue em uma denominação que era muito religiosa, com dogmas e tudo mais. Então, nesse momento, a minha mente ficou bem confusa, eu não sabia muito quem eu era, fiquei com um DNA meio corrompido, assim. Mas, num longo caminho, de volta para casa, eu estabeleci a minha conexão com Jesus de uma forma muito íntima e pessoal e transformei tudo aquilo que um dia foi dor na minha vida em sucesso também nessa questão da religião, do religar e de estar presente diante de Deus, desse relacionamento crescente com Jesus. E dentro da minha comunidade de fé, eu comecei a ajudar mulheres a se comunicarem de maneira mais efetiva, de maneira voluntária, absolutamente voluntária. Eu ainda trabalhava no corporativo
E no meu tempo, no meu contraturno, eu ensinava mulheres a se comunicarem de maneira mais efetiva. Intuitivamente, eu percebi que eu era bem boa ensinando pessoas. Então, a pequena comerciante, a empreendedora que vendia brigadeiro, de repente a mulher que quer fazer um podcast, mas não sabia como. Comecei a ensinar essas pessoas a como se comportar diante da câmera, a conseguir destravar esses gaps, essas dificuldades que elas tinham de comunicação. Mas fazia isso de maneira intuitiva, porque formada em artes cênicas, formada em comunicação, tinha todo esse background de escrita criativa, sabia como o mercado corporativo funcionava. E comecei a olhar para isso de uma outra forma e fui estudar neurocomunicação. E entendi que eu poderia, então, de fato, auxiliar essas pessoas num crescimento de encontro a uma comunicação mais efetiva. E comecei a treinar meu próprio time dentro da companhia. E isso começou a dar muito certo, já com muito mais dinâmica, processo, para poder entender como isso funcionava. E cá estou. Então, você está trabalhando hoje também no digital? Não. Ai, gente, nós temos que fazer essa mulher começar a postar coisas. Eu Trabalhar muito só no... trabalho no offline. Gente, eu não acredito. É. E por que ainda não foi para o digital? Porque você tem um conteúdo muito rico, é muito bom te ouvir. Eu estava aqui, como eu estava te dizendo, quando você está conversando comigo, eu vou me conectando e eu nem pisco, porque eu fico prestando atenção em tudo que você está falando, porque eu estou me conectando com cada detalhe da sua história. Então, a comunicação assertiva, eu acho que é isso também, você conseguir se conectar com outra história, né? Me corrija se eu estiver errada. Não, é exatamente isso. É você criar essa conexão imediata com o seu interlocutor. Esse é o principal objetivo. Eu só não estou no digital efetivamente. Então, assim, eu não tenho cursos para oferecer, eu não tenho e-books, eu não tenho nada disso, porque eu não tinha prova social. Então, como eu vou... É muito recente na minha vida isso, entende? Sim. Como eu vou proporcionar para pessoas, muitas pessoas, que eu tenho uma metodologia que ela funciona se eu não tenho prova social? Então, eu comecei old school, total. Eu primeiro vou trabalhar essas pessoas no presencial, eu vou entregar resultado para essas pessoas, e quando eu tiver um estofo, um repertório, uma biblioteca humana, para que eu me sinta segura, para que então eu faça essa passagem para o digital, aí eu acho honesto. Então, tem muito mais a ver com aquilo que eu acredito do que com o fato de eu não estar no digital. Óbvio que eu quero estar. Óbvio que ver o seu trabalho, por exemplo, me inspira, me instiga, me faz enxergar um potencial que eu ainda não enxergo nem em mim. Entende? Sim. Mas olha como é engraçado. Você me contando a sua história, eu me vejo nela. Porque eu fiz transição de carreira, minha carreira mudou, minha carreira era completamente no físico. Eu levei minha carreira para o digital. Foi um grande desafio. Eu também sou cristã e eu trabalho com o meu corpo. Então, isso também é um desafio para mim. É uma coisa que é um... Ai, qual que é a palavra? É um paradigma mesmo. É um paradigma. E, assim, às vezes vamos supor, se às vezes eu vejo uma irmã da igreja e eu estou com o meu shortinho mega curtinho, porque eu trabalho assim, de top. Às vezes vem na minha cabeça, nossa, o que será que ela vai pensar de mim? Porque ela me vê na igreja no domingo, eu estou com uma roupa de crente. Maravilhosa! Eu estou de camisetinha, de calça e tal. E realmente, a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente fala. Então, esse também é uma coisa que passa pela minha cabeça. Eu acredito que passa na cabeça de muitas mulheres aí. Eu acho que por isso é uma troca muito rica essa sua e mostrar essa vulnerabilidade de contar essa parte da sua vida, porque tem muita gente que tem receio de falar disso e, putz, vai que alguém da igreja vê e vai pensar o que de mim? Que eu tô contando que eu tive um momento que eu talvez fiquei confusa, me perdi o time de certas coisas por conta de dogmas, né? Sim. Então, você expor isso é muito interessante e importante para quem está vendo a gente. Tem tantas mulheres fazendo uma transição de carreira, querendo aparecer e com medo de aparecer e ficar aparecida, né, de ser julgada. Com medo de, às vezes, olhar para aquilo e falar, eu não tenho dom. E aí, é isso que eu queria te perguntar. Você traz essa coisa da comunicação meio como um dom, pelo que você está falando aí. Isso foi muito cedo, você percebeu isso, lá com criança, já se identificou. E você acha que tudo isso é aprendível? Tipo, a gente consegue
se comunicar melhor? Mesmo a gente tendo algumas dificuldades, você acha que isso tudo a gente consegue Isso driblar é totalmente aprendível. É. É claro que existe um dom, eu não posso negar, então eu entendo que eu passei nessa fila e Deus me entregou um dom. Para quê? Para que eu possa transbordar, certo? Quando eu transbordo esse dom, eu ensino para as pessoas o quão poderosas elas podem se tornar quando elas assumem a sua verdadeira identidade diante da comunicação que ela deseja entregar para o mundo. Deseja entregar para o universo. Então, eu vou usar um exemplo. Vindo para cá, eu até comentei com o Guilherme. O Guilherme é meu braço direito ou esquerdo. E eu comentei com ele, eu falei, Guilherme, às vezes eu olho em retrospecto para minha vida, assim, e tem dias que são tão felizes no meu fazer, no meu ofício. Hoje eu atendi uma mentorada e quando ela chegou para começar o processo comigo, ela trabalha no RH de uma empresa, ela é gerente de RH de uma empresa, ou seja, o trabalho dela demanda que ela, infelizmente, demita pessoas. É inevitável, isso faz parte do escopo do trabalho dela. E ela não conseguia fazer. Ela travava, ela chorava, ela tinha crises de pânico, não conseguia chegar nesse lugar. E nós começamos a trabalhar, ela entendeu a importância de você ter um pensamento lógico, roteirizar momentos que são importantes na sua vida. Então, faz parte do seu ofício. Por que você não roteiriza? Porque no fim do dia, você demitir pessoas não foge muito de um escopo. Mas nós temos essa dificuldade do improviso. Todo mundo quer improvisar o tempo todo. Mas muitas vezes na comunicação, e na maior parte do tempo, você precisa se preparar para comunicar algo de maneira efetiva. Em resumo, essa pessoa, a semana passada, precisou demitir 9 colaboradores. Imagina se ela for chorar para cada um, né? É uma semana Eu acho que a chorando. melhor coisa que tem quando você uma demissão é você saber a verdade, porque você está sendo demitido. Perfeito, é isso. Mas existe uma técnica para isso. Você precisa comunicar para a pessoa de uma forma humana e de uma forma assertiva. Por quê? Porque o que mais importa dentro de uma corporação é aquele filho comum, que é a empresa. Então, muitas vezes eu demito 9 pessoas para não fechar a empresa, para que outras 300, 400 pessoas continuem trabalhando. Entende? Então, infelizmente, dentro do universo corporativo, é doloroso pensar dessa forma, mas tem que acontecer. E o fato dela conseguir demitir 9 pessoas e entender que ela pode fazer isso de maneira humana, com uma comunicação assertiva, e beneficiando o todo, vale o meu trabalho. Por isso que ele ainda é offline. Porque cada pessoa é única. Então, é muito difícil você explorar. Eu ainda vou encontrar esse caminho, mas você explorar essa venda massificada, sendo que cada pessoa funciona num lugar. Então, eu ainda tenho esse paradigma. Sabe? Você precisa quebrar. A gente quer ouvir mais Tiara. A gente precisa ouvir mais. Porque é aquilo que eu te disse antes, o lance da vulnerabilidade de você contar e você explicar com exemplos. Você olha no olho, você fala o nome. Você chegou aqui nos bastidores, você sabia o nome de todo mundo. A hora que eu te encontrei, ela já estava falando o nome de todo mundo. Eu linkei isso aí que você está falando também com a minha prática profissional. Eu dava aula de ginástica, tinha um monte de gente na sala. E desde o início, eu lembro que uma vez na faculdade, numa aula de esporte coletivo, eu fiz educação física. Na aula, um professor falou, meio brincando, mas era verdade. Ele falou assim, ô, de verde aí. Falou para um menino, um colega meu. Aí na hora eu falei, meu, que grosso. Aí depois eu pensei, não é que ele foi grosso, mas como assim, ô, de verde aí? Meu, tá dando aula faz 1 ano, 6 meses, né, pra pessoa aqui, já estamos no meio do ano, e não sabe o nome do cara? Uma turma com 12 pessoas? Ah, me poupe, né? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. E quando eu fui pra sala dar aula, a primeira coisa que eu fazia era saber o nome das pessoas. Então, eu tinha caderninho, que aí eu anotava Tiara, blazer preto. Porque eu esqueci, é óbvio. Claro. Mas aí, no outro dia, quando essa pessoa voltava, eu lia antes de entrar para aula, e aí eu já sabia mais ou menos, blazer preto. Ah, lembrei quem é. E aí, todo mundo, ai, que legal, ela sabe meu nome. Eu sentia que vinha isso. Nossa, você lembra de mim?
Eu lembro. Então, essa é eu acho que é um ponto importante da comunicação, né? Muito importante. O fato de você chamar a pessoa pelo nome cria valor para ela. Sabe que eu mentoro alguns profissionais da educação física. E dentre eles, toda vez que vai alguém lá, eu explico, eu falo, você tem que ter um caderninho. Você já é alta performance desde sempre. Então, você já estava à frente do seu tempo, mas as pessoas não têm caderninho. E eu falo, pessoa, veio conversar contigo, é o nome, é a roupa. Não custa você perguntar se ela tem um cachorro, quantos filhos ela tem, qual é o nome desses filhos. Porque amanhã você, como personal, se você perguntar, como é que tá, Lulu? Ele vai falar, opa, ele sabe o nome do meu cachorro. A pessoa se sente especial. Claro! Até quando a gente recebe um e-mail do Amazon com o nosso nomezinho, a gente já fica feliz. Gente, a inteligência artificial faz isso hoje. A gente estava falando, às vezes você liga no telemarketing. Olá, fulano de tal, tudo bem com você? A hora que identifica seu número já te trata assim. É claro. Como que ainda a gente no tete-a-tete não faz esse tipo de coisa? É o básico do básico, né? É o básico. Você tem que saber com quem você trata. Você tem que saber como aquela pessoa se sente, como foi o final de semana dela. Você tem que ter curiosidade. Eu falo que as pessoas, conforme nós crescemos, a gente perde essa capacidade tão linda de ser curioso. Vocês já olharam para uma criança? Você tem uma bebê. Quantos anos tem? Vai fazer 3. 3. Ela Já começou a perguntar o porquê de tudo. Então, ela não olha dentro do seu olho para saber por quê? Ela não quer entender tudo o que acontece no mundo? Ela não fica deslumbrada quando você conta uma novidade para ela, para explicar como o mundo funciona? Como que as pessoas não são... Porque eu sou assim, eu sou curiosa, né? Todos os meus amigos até brincam comigo, que eu sou até sem noção, às vezes, que eu pergunto coisas que talvez não devesse. Mas eu fico pensando, mas como é que você não tem curiosidade disso? É igual aquele meme que a gente vê do marido contando a fofoca pra mulher. Ah, fulano terminou com a ciclana. Ah, é? Sério? Mas o que aconteceu? Ah, não sei, terminaram. Mas como assim? Eu sou a que fica. Mas como assim? Você falou da criança, esses dias eu fui comer, eu não lembro o que era com o Felipe, e a gente estava sentado, e daqui a pouco, estava demorando já, veio um menino, olhou ali as pessoas que estavam cozinhando e falou, só tem vocês dois? E aí eu falei, gente, ele está fazendo as perguntas que a gente gostaria de perguntar, mas a gente não teve coragem. Daí eles, só tem nós dois. Mas quanto tempo mais vai demorar? Daí eu falei, gente, e aí, gente, qual é a próxima pergunta que você faria? E é o menino perguntando todas as perguntas. Então é isso, com uma criança curiosa, você vai e não tem vergonha, né? Mas nós perdemos essa capacidade. Quando a gente pensa em, a Tiara é uma mentora de comunicação. Aí ela vai me ensinar a falar difícil. Mas eu não gosto. E não é sobre isso, né? Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, o que eu ensino é a pessoa a aceitar tudo que ela tem de mais bonito. Por quê? Porque normalmente nós temos uma lupa imensa na nossa frente, revelando aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Quando, na verdade, a nossa criação é perfeita. Ou seja, eu preciso ter a lupa para enxergar justamente aquilo que eu tenho de mais bonito. Quantas vezes na minha vida, quantas vezes, Carol, eu estava tão perdida, principalmente nos primeiros anos da minha maternidade, sem muito saber quem eu era e perdida de verdade. E eu me olhava no espelho e eu olhava para os meus olhos e eu falava, você ainda mora aí. Que lindo. Sabe? Porque é isso, é você olhar para dentro de você com verdade e reconhecer a sua maior beleza. Porque nós todos somos lindos da forma como nós somos. E eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de se olhar no espelho. Tem dificuldade de se reconhecer bonito, tem dificuldade com o seu sotaque, tem dificuldade com a sua voz. Quando você começa a aceitar quem você é, com essa verdade, essa é a minha voz, esse é o meu jeito de falar. Não tenho por que mudar o meu jeito de falar para gravar um Reels, por exemplo. Eu tenho que ser... Você faz isso extremamente bem. É verdadeiro. Flui naturalmente. É isso que faz conexão com as pessoas, entende? Verdade, Eu, quando eu tô gravando, até as pessoas falam, quer que faça de novo? Não quero que faça nada de novo. Não quero que corte nada. Eu sempre faço tudo direto. Não, tá bom, é assim. Mas a foto, você gostou? Não, é assim que eu tô hoje. Não tem jeito de melhorar. Muda o ângulo aqui um pouquinho, faz isso. Mas as pessoas têm muita insegurança. E foi demais você ter falado isso, porque tem muitas mulheres querendo
se posicionar, querendo colocar o trabalho, e existe uma possibilidade muito grande dentro da internet, eu falo isso para você também, existe uma possibilidade muito grande dentro da internet da gente crescer, da gente mostrar o nosso valor, da gente se mostrar, e muitas vezes por vergonha, por querer fazer tudo perfeito, por achar que existe o perfeito, porque o perfeito não existe, né? E eu vejo muita gente com dificuldade para falar assim. Chegam para mim e falam: "Ai, mas você fala muito bem, né? Ah, mas você não tem vergonha. Ah, mas eu não consigo falar assim igual você." Mas eu falo rápido, eu falo alto, e tem gente do outro lado que não gosta de quem fale rápido e alto. Tem gente que gosta de ouvir quem fala mais manso. Então, existe uma comunidade que quer se conectar com você. Existe. Perfeito! E tudo isso é treino também, né, É Carol? Porque treino no começo não também. foi assim. Não né? foi assim. Mas você ter a segurança e ter um roteiro, assim como a Tiara falou, ter um roteiro na sua mão, isso te facilita a vida, porque você sabe por onde caminhar na hora de se comunicar. Então, talvez seja isso que precise para começar, para te dar segurança, para depois se mostrar. Será que é? Claro! Você, muitas vezes, você vai fazer e você vai gravar e você vai fazer de novo porque você não gostou e tá tudo bem. O que você não pode é se punir, sabe? Então, assim, olhei, nossa, abre a lupa. Tá horrível, meu cabelo tá horrível. Esse ponto de vista eu não gostei. Não, falei muito rápido, falei muito devagar, falei muito baixo. Você traz essa lupa de erros e de pecados que você acredita que existe ali e você coloca isso na gaveta. E você não percebe, mas começa a colocar todos os seus sonhos na gaveta. Uhum. E guarda, fecha, tranca a chave e fica ali. Quantos vídeos você não gravou e colocou na gaveta? E eram vídeos que poderiam ter ido para a rede social, para o seu trabalho, divulgado o seu trabalho. Você sabe Se tivesse que... aberto a lupa, como você disse, né? A lupa do olhar positivo, de olhar, bom, meu cabelo não tá tão legal aqui, mas olha, essa roupa me caiu super bem, essa cor ficou legal. Mas o que eu falei, a mensagem que eu passei foi uma mensagem boa. Perfeito! É isso! É isso. E eu costumo dizer também, para algumas pessoas que sentam na minha cadeira e que, enfim, passam em mentoria comigo, que beira o egoísmo. Às vezes você tem coisas tão lindas dentro de você, e eu falo por mim, porque eu guardei durante muitos anos tudo que eu tinha para falar, eu guardei dentro de mim. Toda a voz que eu queria falar, que eu queria dizer, que eu queria propagar para o universo, eu guardei para mim, porque eu passava por esse momento de dificuldade, de transição, e que foi sofrido, foi bem dolorido. Mas é egoísmo nosso. Porque outras pessoas precisam ouvir essas histórias para também serem libertas. Porque eu costumo dizer que a vida, ela é uma grande roda em volta de uma fogueira. Então, eu conto a minha história para você. Você entende, a partir da minha história, o que você quiser, que pode ser positivo, pode ser negativo, mas você vai contar essa história para alguém. Não tem aquela história que a nossa mãe falava? Quem conta um conto aumenta um ponto? Uhum. E a nossa evolução humana se dá dentro desse lugar, dentro da roda em volta da fogueira. E quando você conta e reconta essas histórias, você consegue ter uma evolução. E a evolução dos nossos tempos mora justamente na rede social. Então, não é que eu não trabalho a rede social, eu trabalho. Uhum. Mas o meu ganha-pão, onde eu faturo, ainda é no presencial. Sim. Uhum. Então, tem essa diferença. Então, eu produzo conteúdo. Enfim, eu preciso, inclusive, que as pessoas me sigam, porque eu preciso ganhar essa massa de pessoas para eu poder propagar esse propósito. Afinal de contas, o meu trabalho hoje ele é primeiro propósito. Eu faço isso porque eu realmente sou completamente apaixonada pela comunicação e eu tenho nela todo o meu histórico de vida. Então, eu só sou uma pessoa bem-sucedida e sou muito bem-sucedida hoje porque a comunicação me levou por esses caminhos. Então, eu sei que a boa comunicação, ela pode salvar pessoas. Uhum. E olha só, se você fosse olhar para Amanda da Malhação, lá atrás, e falar para ela, você vai trabalhar como mentora, nananã. Na sua cabeça, eu acho que não ia ter nem esse link. Como? Né? Eu sou atriz, mas a comunicação estava ali, a comunicação está aqui. Então, até para deixar de mensagem para quem está assistindo a gente agora, às vezes, Deus vai te levar para um outro caminho que você não está nem enxergando, você não sabe nem o que é, tem a ver com o que você está construindo hoje, né? Nada é em vão. Nada, nenhuma experiência é perdida. Todas as experiências, quando você percebe que elas se acumulam,
lá na frente, no final da sua jornada do herói ou no início de uma próxima jornada do herói, você consegue compreender o porquê você passou pelo que você passou. O porquê que você foi resiliente, o porquê que você resistiu. Porque, na verdade, a nossa vida é uma grande roda em volta da fogueira. E quando eu conto essa história, quando eu mentoro outras pessoas, eu faço o mundo evoluir. Quando eu digo eu, somos todos nós. Nós todos evoluímos a partir da história que nós contamos. Falando de comunicação, um conteúdo seu de rede social, um Reels, me chamou muita atenção, porque eu vi ali o meu relacionamento com o meu marido. Então, a nossa maior crise é na comunicação. Meu marido é japonês, filho do pai japonês, o avô que veio do Japão, fala firme. Ele é muito descolado, ele é legal, assim, engraçado, mas quando ele vai discutir, colocar um ponto de vista, ele não sabe, na minha percepção, ele não sabe como se posicionar. E eu não sei receber isso também, porque, para mim, a pessoa levantar o tom de voz, levantar o peito aqui assim para falar, ele já é grande, levantar o peito para falar, levantar o tom de voz. Para mim, ele tá querendo me intimidar. E eu não aceito que alguém venha me intimidar, porque eu falo, não, quer falar comigo também? Então também vai ver. E aí vira um embate. E aí eu vi você falando sobre isso, que a comunicação não é só o que você fala, mas é a sua postura também, é a sua entonação. E você estava falando isso na educação com os filhos, que você pode ensinar e ser firme, mas com uma maturidade emocional. Aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer o Rafael assistir a Tiara para ele entender o que eu falo. Porque ele fala assim para mim, não tô fazendo nada demais, eu não tô falando nada demais. Eu falo, não é que você está falando, é o jeito que você fala. Mas eu tô falando normal. Não tá falando normal, olha, você tá falando alto. Olha aqui o jeito que você fez com o olho. Eu falo para ele, porque ele é japonês, ele faz assim com o olho, ó. Ele arregala o olho. Aí eu falo, olha o que você fez com o olho. Você regalou o olho de novo. Aí ele fala, meu Deus, mas eu sou japonês, eu não posso regalar o olho. Então... Você entende? Olha isso, como o outro recebe a mensagem, né? O 100% da comunicação, ele é dividido em 3 pilares. Então, 7% da comunicação, ela acontece pelo que de fato você disse, pelo seu conteúdo. Mas 38% acontece no como você disse. Mas, pasme, 55% é a sua expressão corporal. Caramba, lá. E sabe por quê? Porque nós somos, primeiro, animais instintivos. Nós não nascemos vocalizando, nós não nascemos falando, nós nascemos primeiro nos movimentando. É um processo, você vai engatinhar, depois você vai caminhar, depois você vai correr... Mas nós somos primeiro animais de expressão corporal, primeiro animais instintivos. Ou seja, a primeira coisa que você recebe é a expressão corporal, ela vem antes da palavra. Então, quando você já recebe uma pessoa muito armada, você já se arma. Você falou, peraí, leão, você é leão, também sou. Então, vai ser aqui de igual para igual. A briga vai ser feia. Se você desarma, você também pode desarmar o outro. Tudo vai depender também da forma como você vai fazer esse rapport. Já ouviu essa expressão? Tudo vai depender como você vai fazer esse rapport. Porque pode ser que nesse espelhamento você consiga ganhar essa pessoa para você. Então, Desculpa. Não, pode falar. Não tem até os amigos de muito longa data que às vezes se comunicam só com o olhar, né? A gente tá vendo alguma coisa acontecer, os amigos olham e falam, tá acontecendo. Essa coisa do corporal que você está falando, né? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. E mesmo na família. Você, quando convive muito tempo, você nem japonesa mas eu tenho certeza que a gente olha o casal, você já tem uma sinergia ali, porque tudo vai se misturando. Isso é rapport. É porque a gente realmente se espelha. Nós somos animais de espelhamento. E é engraçado como as crianças sentem isso. A minha filha, antes do Rafael abrir a boca, ela fala, quando ela percebe que ele vai fazer alguma coisa, aconteceu nesse domingo. Ele desceu do carro e ele ia me repreender por alguma coisa, não lembro o quê. Aí ela fez assim, não briga, papai. Aí ele falou, eu não falei nada. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não falei nada. Eu peguei e falei, mas você ia falar, né? Aí ele deu risada e fez assim, eu ia. Aí eu falei, então, a gente sabe. E a gente sabe.
Nós sentimos, porque isso é uma questão de identificação humana. Em tempos de redes sociais, né, as pessoas comentam muito e todo mundo escreve o que quer, né? Eu vejo, às vezes, assim, até mesmo com amigos, às vezes alguém tá bravo com você, família, manda uma mensagem no WhatsApp, tipo assim, mas você, não sei o quê. Daí você olha aqui e fala, eu vou ligar. Aí você liga, você fala, oi, tudo bem? Daí, oi, não, tudo bem? Aí a pessoa não consegue, porque é essa coisa do espelhamento que você está falando, né? Fala assim, não, eu vi que você mandou uma mensagem, eu não entendi direito, você quer me explicar? Não, é que é assim, ó. Daí. Se aí você chegar desarmado, você é, desarma a pessoa. Então, é o espelhamento. Você né? sabe que eu falo também para as pessoas sempre carregarem uma garrafinha de água. Porque nesse momento da explosão, antes de você explodir com o seu marido, toma um gole de água. Porque esses microsegundos até a água descer, o seu cérebro já conseguiu entender um monte de coisa, a sua mente já ressignificou um monte de coisa do que foi dito e você vai conseguir desarmá-lo. Porque quando você desarma, acaba o problema. Já anda com a sua garrafona. Pois é, você já é uma pessoa... Bebe 2 Pois litros, porque em casa é um negócio, você já brigou com o japonês? Então, eu imagino que deve ser bem querida, difícil. vai brigar com o japonês. Você fala, você tenta desarmar, a pessoa já tá com 15 argumentos aqui, ó. E daquele tamanho aqui assim, ó, e abrindo o olho. Aí você fala, você vai continuar abrindo o olho? Então tá bom, então agora você vai ouvir. Aí você taca a água na pessoa, brincadeira. Mas Não. ele é um santo, viu, Tiara? Ele é um santo? Ele é ótimo. Eu imagino. Ai, amigo. Ele é. Mas aí entra também a questão da escutativa. Muitas pessoas acreditam que comunicação é falar bem. Falar bem é falação. Comunicação é o 360. É quando você entende o seu lugar no mundo, então você sabe como você se comporta, você conhece a sua expressão corporal, você domina a sua expressão corporal, não só a sua, mas a do outro, para poder aplicar rapport, para entender tudo isso. Mas a comunicação, ela é primeiro escuta. Por quê? Porque quando você escuta a pessoa genuinamente e você entrega para sua mente uma pré-condição mental melhorada, positivada para esse evento que está acontecendo ali, aquela discussão, enfim, você consegue entregar para o seu interlocutor uma resposta mais assertiva, que pode acabar com uma discussão. Mas é a escutativa. Então, numa próxima oportunidade, trazendo aqui para o seu exemplo e para tantos casais que passam por isso, e gente, meu casamento não é perfeito não, eu também tenho os meus momentos de descer do salto e faz parte, mas você aplicar a escutativa e entender o que o outro está falando, quando esgotar, que não tiver mais o que falar, você raciocina sobre aquele evento, entende como você pode trazer essa pessoa para você, pelo seu poder de persuasão, e então você discorre aquilo que você quer dizer. Porque provavelmente a resposta vai estar no que ele disse. No que o seu interlocutor disse. Tiara, e se essa pessoa tá sempre no celular? Como é que faz essa escuta? Pera. Dá uma dica para quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente precisa que a pessoa entenda, mas a pessoa, ela tá no celular. Assim, como é que a gente faz com essa comunicação? Guarda essa dica, porque agora eu acho que a conversa tá tão boa que a gente não tá nem vendo passar. Então, a gente vai agora pedalar e conversar. Chegou esse momento. Adoro! De bike com a Carol, bora? Bora. Então, vamos. Amores, agora eu quero apresentar para vocês uma marca que é, na verdade, um espaço construído a partir de conversas reais com as pessoas. Cada fórmula nasce de escuta, pesquisa e muita troca, sempre com foco nas necessidades da pele brasileira. Ninguém entende tão bem o que a gente precisa quanto a Salve. Ó, eu vou apresentar para vocês hoje a minha dupla favorita do momento. Aqui, ó. Eu tenho o protetor solar em bastão e o bastão anti-atrito da Salve aqui, ó. Esse protetor solar aqui, ele é ideal para quem pratica esportes. Ele tem alta proteção com FPS 60. É muito resistente à água e ao suor, além de não escorrer nem arder nos olhos, né? Já aconteceu com você? Isso aqui é mega importante para mim. Não tem nada pior do que aquele protetor escorrendo nos olhos na hora de praticar uma atividade física ao ar livre. E aí a gente começa a suar e vem aquela ardência
terrível nos olhos. Com esse protetor aqui, ó, não tem isso. Ele é perfeito para quem corre, tá? E falando em ardência, nada pior do que colocar um look belíssimo, lindo, sair para pedalar, caminhar e sentir aquele atrito. Às vezes é de pele com pele, né? Às vezes é pele com roupa, ou tênis pegando no pé na hora da corrida. E aí, quando a gente chega em casa, percebe que ficou com assadura, com bolha. Terrível, né, gente? Péssimo. Já aconteceu com você alguma vez? Então, ó, esse aqui é o bastão que vai te salvar. É o bastão anti-atrito da Salve. É só usar ele e dizer adeus para esses momentos, porque ele previne real assaduras. E além de prevenir, ele acalma e recupera a pele que já está sensibilizada, tá? Então, ele é resistente ao suor também. Para passar na hora da atividade física, não tem nada melhor. Como eu já falei para vocês, a Salve é mais do que uma marca de dermocosméticos. É um espaço construído a partir de conversas reais com as pessoas. E adivinha? Eu tenho um cupom de desconto para vocês nas compras acima de R$149. O cupom é Ela Puxa Ela. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e já fazer seu pedido. Já trouxe a tiara para bike, porque aqui socorro. A gente chega e tem que viver o negócio. A gente está se comunicando. A gente está se comunicando, nós estamos no universo dela, da comunicação. Agora ela tem que entrar pro meu também, e né? Quem está se perguntando aí, eu continuo aqui, tá, gente? Sentadinho. Não, você vai fazer abdominal, que é um trato. No off. No off. No backstage. É. Tá bom. Ó, voltando para a pergunta que você tinha feito de celular, também me vem uma coisa. Você acha que as pessoas estão se comunicando menos ou mais com a internet? Porque a impressão que dá é que as pessoas se comunicam mais. Porque tem muita troca, muito vídeo, muito tal. O que você diz pra gente? Vou te dar um outro exemplo. Eu atendi um adolescente recente e ele trouxe para mim um caso que me fez refletir demais. Ele falou que ele ama a pessoa que ele é na rede social, mas que ele não gosta da pessoa que ele é na vida real. E quando ele me trouxe isso, eu falei, me acendeu um alerta. Porque eu falei, será que muitas pessoas, e eu inclusive me coloquei nesse lugar, será que eu sou a mesma pessoa? Será que eu gosto mais dessa pessoa da rede social do que na vida real? Ou seja, nós também precisamos encontrar essa intersecção, sabe? Onde existe essa sinergia, porque senão a gente vai se separar mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que as pessoas têm se comunicado com menos efetividade na vida real. Na vida real. Ai, gente. Mas no é tão impactante mesmo. Ouvir isso. É porque no online cabe tudo. Aquilo que você falou, no online eu sou o leão. Eu posso falar o que eu quiser. Mas e quando pega o telefone para ligar? Porque a pessoa, às vezes cria um personagem, né? Exato. E aí ela não tá sabendo lidar com isso. Exato. E eu já conheci pessoas que eu gostava muito de acompanhar em rede social, que a hora que eu conheci, eu falei, meu Deus, essa pessoa não é assim, essa pessoa é chata. Aí a gente tenta pensar do outro lado. Talvez não estivesse num bom dia. Tá cansada. Né? Tá cansada. É isso, é aquilo outro. Mas como que ele na rede social tá tão efusiva, tá tão... E aí, de repente, a gente entende, mas eu acho que é difícil mesmo. É porque é muito novo. É muito novo. Vou te dar um exemplo claro disso. Hoje, nós recebemos mais informação em 24 horas do que uma pessoa na Idade Média recebia em 40 anos. Ou seja, a expectativa de vida na Idade Média era muito menor. Às vezes, as pessoas não chegavam aos 40 anos. Então, ela ia passar a vida toda, claro, dadas as devidas proporções. As pessoas não tinham a linguagem escrita, não sabiam ler, não sabiam escrever, enfim. E tem toda essa dificuldade envolvida, até a questão do tempo, da velocidade da informação. Mas o nosso cérebro é o mesmo. Ele não acompanha essa velocidade. E a gente tem se perdido. Eu falo isso a respeito de exercício. Nós somos a mesma espécie. Por que é tão importante a gente se movimentar? Porque nós somos uma espécie que foi criada para caçar o alimento, voltar, descansar, armazenar gordura. Por isso que a gente armazena gordura, porque é segurança, né? Porque pode ser que daqui a pouco não tenha alimento de novo. Mas o tempo que a gente vive é outro. Agora tem alimento em abundância. Por isso que as pessoas estão ficando obesas. Porque o movimento é menor, a possibilidade de comer é muito maior. A entrega é muito maior.
E... Até o exercício de falar, né? A menor, né? Que a gente Tudo. escreve. Você sabe que uma das atividades, quando eu mentoro pessoas, é voltar a ligar. Olha Porque só. nós perdemos o hábito Gente, da ligação. É tão por estranho exemplo, quando a gente recebe uma ligação agora, né? Mas por não é uma exemplo, delícia? Não, eu não Dependendo não da sei. situação? Mas, Você não Não acha? sei, às vezes. Eu não acho. Quando Não. eu vejo minha mãe, meu Deus do céu. Não, quando a Paula me liga, eu sei o que é. É algum chabu, deu alguma coisa muito errada. É É vida muito ou morte. urgente. Não, então, Paula, por favor, vida ou comece morte. a ligar para dar boas notícias. Bom Muda dia. esse mindset. É. Só liguei pra te... Imagina você acordar e Paulo ligando pra você. Bom dia, eu só liguei pra te dar bom dia. Fala que hoje vai ser um dia de vitória. Comunicação efetiva, Paula. Não, quando eu vejo tocando a Paula eu atendo, porque eu sei que é vida ou morte. Mas hoje a gente Entendeu? também tem muito Agora, mais... dependendo quem é, se é uma amiga. Olha que loucura, eu tô pensando. Se é uma amiga, depois eu ligo pra ela. Depois eu mando um WhatsApp. É, Aí eu pego e falo, oi, amiga. Manda um WhatsApp, escrevo. mas E eu não hoje atendi o telefone. a gente também tem muito mais contatos, né, amiga? Porque a gente não tinha tanto contato assim quando a gente ligava. Eu Mas acho sabe que o hoje que a gente tem muito acontece? mais. Mas sabe o que acontece com a nossa mente? O fato de nós não. Você sabe o número de telefone da sua Mas de mãe? jeito nenhum. Você sabe o número de Não. telefone do seu marido, se Não. bobear? Não sabe. Mas o nosso cérebro tá ficando muito mais enxugadinho. Ele tá perdendo essa capacidade de memorização. Por quê? Porque a gente não decora mais números. Então você tem que fazer o quê? Sudoku. Para conseguir voltar a esse mecanismo de lembrar sequências numéricas. Porque isso faz parte da lógica. É verdade, né? Então, Ai, você senhora. imagina, a gente tem muito mais contatos, né, hoje. Então, você imagina se a gente for pegar e ligar para todo mundo que a gente fala hoje, né? Amigo, Seria mas muito não. difícil. Mas você manda será? áudio de quantos minutos, Anselmo? Ah, eu não mando mais que 30 segundos, Ah, eu acho. ótimo. Ok. E Eu você? também. Qual é Deu o um áudio minuto. ideal? Não, o máximo é um minuto. No máximo 1 minuto. É. É. Por quê, Tiara? Porque senão você começa a se tornar uma pessoa muito prolixa. Você quer explicar, se perde no raciocínio, o seu interlocutor não entende a sua mensagem, Gente. ou ele coloca no 1.5. Aí a gente, 1.5, 2.0, a gente começa a entrar num círculo muito perigoso, que é de acelerar a nossa mente. E a gente começa a falar mais rápido. E não percebe. Quando vê, começou a comer palavra, começou a falar. Acabou. E você começa a ficar impaciente também para as Claro. conversas reais. Claro. Porque a pessoa que você está conversando, você acha que a pessoa tá o quê? Que ela tá lenta. Exato. E você não traz reflexão para a conversa, você não dá tempo. Lembra que eu falei sobre escutativa? Uhum. Se você não programa o seu cérebro para escutativa, você causa ruído na comunicação. Causa ruído na comunicação, a possibilidade de você ter uma discussão é infinitamente maior. Uhum. Tudo isso porque a gente tem acelerado muito Que eu acho que essa troca. num áudio de 2 minutos, às vezes eu tenho um amigo que manda áudio assim, longo, né? Mas eu acho que realmente em 30 segundos ele falaria tudo, porque o restante é assim, ó. Então... Cheio de vícios de linguagem. Aí eu falei, não é possível. Tudo isso é vício de linguagem. Uhum. E você acha que, de repente, ter uma voz firme, saber se comunicar, se posicionar melhor, não te coloca num lugar das pessoas entenderem que você é talvez... não é grossa a palavra, mas é talvez Autoritário, de repente. autoritária? Tudo vai depender como você comunica. Porque a comunicação nunca é para você. Ela é sempre sobre o outro. No fim do dia, a nossa vida é sempre sobre o outro. Nós todos estamos aqui para servir. O que acontece é que nós nos esquecemos disso. Uhum. Mas quando você passa a ter esse olhar de serviço, você entrega uma comunicação muito mais efetiva. Por mais que você tenha que ter autoridade. Então, você vai ter autoridade com a sua filha, por exemplo. Você vai se abaixar no mesmo nível dela, ficar olho no olho, chegar junto dela e explicar o porquê que ela tem que fazer o que ela tem que fazer. Uhum. Tem autoridade ali, mas tem uma autoridade amorosa. Uhum. Você não pode ser... Sim, nem vou falar sobre questões da psicologia positiva e tudo mais, mas muitas coisas eu discordo. Porque eu acho que senão a gente cria muitas aberturas para não criar traumas. Gente, meu filho vai ter trauma, ele vai trabalhar o trauma dele na terapia, entendeu? Pai e mãe é para isso mesmo, a gente não vai acertar sempre. Ai, tô cansada. Socorro! E pai e mãe não vai acertar sempre. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você traz esse olhar para a mesma altura, você chega perto da sua filha com autoridade, com firmeza,
você não passa essa questão do autoritarismo. Você é autoridade, mas não passa autoritarismo. Uhum. É uma linha tênue, né? Eu acho que tem a ver com a postura, Sim. o abaixar, o estar ali, o tom de voz, são Tudo. tantas coisas. Essa comunicação, até mesmo no relacionamento amoroso, né? Assim, eu vejo muito pessoas que têm dificuldade de falar assim, eu te amo, mas ela tem uma outra maneira de comunicar que ela expressa isso também, né? O eu te amo é um excelente exercício, Selma. Excelente. Porque você pode falar eu te amo e ele não ser carregado de nada. Você pode falar eu te amo carregado de ódio. Você pode falar eu te amo com muita mágoa. Mas você pode falar o eu te amo com muito amor. Tudo vai depender da forma como você usa o tom de voz, da forma como você fala, como o seu corpo reage. Você pode falar um eu te amo cheio de saudade, sabe? Então, esse é um exercício excelente para você conseguir entender essas nuances. Então, às vezes, falar eu te amo pro espelho é um ótimo exercício. Legal, vou praticar. Pratica. Em vários tons diferentes. E usando a sua expressão corporal também. Ô, Ti, pensando em todo mundo que está assistindo e que está passando talvez por momentos difíceis dentro da profissão, cada transição sua foi difícil? Foi fácil? Você falou muito da parte da maternidade. Eu também consigo me conectar muito com isso. Eu não dei o hiato que você deu ali para ser mãe. Eu não podia fazer isso com o meu trabalho, mas eu tive vontade. Eu já contei aqui várias vezes. A Paula tá ali. Vamos voltar? Ela me ligou. E eu, tá, agora já deu minha licença maternidade, poucos meses, mas quando nasce um filho, é uma coisa, é um amor assim que não dá para contar, não dá para explicar. Uhum. E a vontade de ficar sempre olhando para aquela criança, de ficar sempre junto, de proteger e tudo mais, às vezes desacelera a mulher, desacelera a nossa vida como um todo, dentro do matrimônio, na parte profissional. E em algum momento a gente sente vontade de voltar. Eu sinto que agora que a Diana vai fazer 3 anos, eu já tô voltando, eu já não sofro tanto de ficar longe, eu tô viajando, essa hora chega. E demorou para chegar essa hora para você? Você sofreu? De falar, poxa, ali naquele momento fazia tanto sentido, agora não faz mais, eu quero voltar. Mas eu deixei para trás, eu não consigo me recolocar no mercado? Ou consigo? Como é que foi isso? Eu nunca senti essa culpa. Todas as vezes que eu quis voltar, eu de fato voltei para o mercado. Nunca olhei para trás nessa questão, assim, de achar que eu tô sendo menos mãe porque tô trabalhando muito e tudo mais. Não, nunca carreguei culpa, não. Claro que a culpa, ela faz parte da maternidade, mas eu realmente não carrego isso comigo. Agora, o que eu acho, hoje eu tenho um filho de 16 anos, é que eles crescem. Uhum. E nós não devemos nos desconectar de quem nós somos. Então, não importa, assim, eu acho que transição de carreira, ela existe justamente para você transicionar mesmo. Para você não ter medo do novo. Ele vem e ele pode ser muito legal. Às vezes pode dar errado e tá tudo bem. Porque a vida é sobre ciclos, sobre encerrar ciclos e começar novos. Mas eu não acho que a maternidade tem que ser um impeditivo para você fazer aquilo que você está disposta a fazer. Uhum. Não acho mesmo. Mas e o sentimento de achar que você não está pronta, mas querer estar pronta, de achar que é hora de voltar, mas não é? Porque isso, para o universo feminino, pesa muito. E, será que vai dar certo se eu voltar? Será que vai dar certo se eu mudar? Qual que é a palavra de encorajamento que você pode deixar para quem está assistindo a gente hoje, relacionada a, olha, transiciona a carreira, faz o que você acha que está no seu coração. O que você pode dizer? Tendo vivido isso tantas vezes e de uma forma pública, querendo ou não, né? Porque você, sendo antes uma pessoa pública, uma atriz conhecida, e aí, cadê ela? Sumiu. Não, ela tá fazendo outra coisa. Não, calma aí. Eu falo que os meus amigos mais próximos, toda vez que eu invento alguma coisa nova, eles devem olhar pra mim e falar, mas de novo? Vai fazer outra coisa de novo? Ao passo que as pessoas que não me conhecem, quando eu conto essa história, acham ela magnífica. Uhum. Porque todos os pontos, eles se encontram em algum momento e existe um porquê pra tudo isso. Então, eu acredito que toda pessoa, toda mulher, ela tem que encontrar o porquê. Antes de qualquer coisa.
por que eu quero transicionar? Por que eu quero voltar para a carreira? Por que eu vou deixar meu filho em casa para voltar a trabalhar? Enfim, tem que ter um porquê. Porque quando você encontra esse porquê, o como justifica. Falou tudo. É sobre autoconhecimento também. Sim. Né? É sobre você Sim. se olhar. Sim. No meu caso, eu tenho uma relação muito próxima com Deus. O meu relacionamento com Jesus é extremamente íntimo. Então, eu nunca faço nada na minha vida se eu não coloco diante de Deus. E Agostinho de Hipona tem uma frase que move muito a minha vida. Deus, se esse plano não for teu, tira de mim. Porque aí as coisas todas se encaixam. Sim. Então, eu acredito demais que a vida é coragem para você ressignificar aquilo que você acredita que não está perfeito, na sua ordem perfeita. Você ter o porquê para justificar o como e colocar tudo isso diante de Deus. Eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueço e falo isso sempre, até nas minhas redes sociais, que eu sempre peço para Deus, é exatamente isso, colocar a vontade dele no meu coração. Porque se a vontade dele estiver no meu coração, se um contrato for rompido, eu tô feliz. Se eu fechar um novo contrato de trabalho, se acontece algum problema dentro da minha casa, parece que eu acabo recebendo notícias ruins de forma leve. Nada impacta tanto porque a vontade dele já está aqui dentro e aquilo ali é a vontade dele. É exatamente isso. Né? Você sabe que dentro da neurocomunicação existe o que a gente chama de metacognição. E a metacognição, ela é sempre um evento que acontece, que inevitavelmente vai acontecer, mas ele é o resultado da sua base de dados, exatamente como um computador antigo que a gente tem ali várias pastas, e quando você precisa dela, você vai lá para buscar, mais uma pré-condição mental, que é o que você vive no dia, imediatamente antes da sua tomada de decisão. Ficou claro isso? Legal. Ou seja, para a sua base de dados estar positiva, para que você tenha uma tomada de decisão positiva ou racional, intencional, você precisa ter um hábito regular positivo. E a meditação, a oração entra nesse lugar, assim como a atividade física. É verdade. Então, quando você tem hábitos regulares que positivam a sua pré-condição mental, inevitavelmente as suas tomadas de decisão serão melhores. Incrível isso, né, gente? Nosso cérebro é muito poderoso. Muito. Olha, e para fortalecer ainda mais os hábitos saudáveis, eu tenho uns presentes para você. Agora é a hora, sua recompensa chegou. Jesus, Pedalou, que bom, recompensa porque chegou. eu tô realmente suave. Esse gordinho sai? Ah, menina, sai se a gente treinar direitinho, comer tudo isso aqui que eu vou te dar, você vai ver. Não, tudo então não, tá bom. vamos comer aos poucos. Aos poucos. Ó, eu vou te dar aqui pro seu cuidado de skincare. Você faz skincare? Faz, né? Lógico, a pele belíssima da Salve. Então tem vários produtos da Salve aqui. Salve é a nossa patrocinadora. E eu já quero agradecer de todo o coração, Salve, por estar aqui com a gente. Adorei. Pelo apoio, pelo suporte. Se não fossem vocês aqui na nossa segunda temporada, a gente não estaria fazendo essa segunda temporada. Então, muito obrigada por serem os patrocinadores, por acreditarem no projeto, tá bom? Então, aqui tem vários produtos maravilhosos, dermocosméticos, de melhor qualidade. Aí tem também, ó, você vai sair daqui cheia de presente. Tem também Fit Urban, que eu tenho uma coleção fitness junto com Fit Urban. Tem uma blusinha aqui pra você. Adoro. Para você se manter regular também na prática de exercícios. E tem 3 pastas da Power One, pastas de amendoim, que são divinas. Se você da quiser, Power a One. gente pode experimentar antes de você ir embora. Ele queria, já. sabia, experimentar a sua? Vou pensar no seu caso. Você não Falou fez seu assim que era pra abdominal. gente abrir E e o comer abdominal? um pouquinho. Falou, Lili? Ele vai pagar o Falou? abdominal? Então, né? Se pagar, tudo bem. Posso tentar. Acho Você prova, justo. depois você me conta. Combinado. Tem 3 sabores aqui, que estão bem bons. Aí, o amigo tem uma marca de camisetas e camisas premium e trouxe um presente pra você Maravilhosa, também. pra você ficar ainda mais elegante. A Blue Religion. Pra Ó, você agora aparecer lá nos seus vídeos e seus Isso. reels. Linda. Maravilhosa. camisa de purulinho, tem também Chique, camisetas. Blue Religion. Olha, gente, sigam ó. lá, tá? Nas redes sociais, Instagram, TikTok. Isso aí. Maravilhoso. E comprem, tá? Também. Não só sigam, né? Comprem, né, Ah lá, a amiga? gente tem que ser assertivo na comunicação. É. Foi perfeito. Ah lá, ele Tá aprendeu. vendo? Pitch, ó. É, você viu? Funil. É. E aqui, ó, tem suplementos saborizados da nossa linha pra Sanavita. Então tem
uma creatina saborizada, muito gostosa, sabor tangerina. Tangerina! É. Menina, tenho muita dificuldade com creatina. Será que agora vai? Vai, tem gosto de suco. É muito boa. Adorei. Sério. E o whey também, ó. Tem o whey da nossa linha, esse aqui é o de cappuccino, bem cremoso. Coloca pouca água quando você for tomar, que ele fica cremosão assim. Perfeito. Divino. Adorei. Muito obrigada. Tem também paçoquinha da Power One, que também é muito boa. Adorei. É sem açúcar, amigo. O meu Chora. também deve estar guardado ali, né? É o seu... Amanhã, se você fizer abdominal, você ganha. Tá bom. Tá? Ai, Tiara, muito obrigada por estar aqui. Sou eu quem agradece. Maravilhoso. Ai, foi um papo tão rico. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada. Aprendi demais. Coloque mais conteúdos pra gente nas redes sociais. Eu já acompanho e tô vendo que você posta bastante coisa, assim. E, cara, às vezes a gente tá falando uma coisinha, dando um testemunho de vida que impacta não tanto a outra pessoa. Então, você me impactou muito hoje. Me conectei muito com a sua história. Então, muito grata. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço. Agradeço você, Anselmo. Muito obrigado, foi um prazer. Lindo, Agora eu vou ficar mais atento ainda nas suas dicas no Instagram. Isso aí. Obrigada. E eu no seu jeans. Isso aí. Arrasou. Olha lá. Obrigada, Carol. Foi um Eu que prazer. agradeço, Ti. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente até agora. Muito obrigada por acompanharem, minhas meninas queridas. Obrigada porque sem vocês também não teria nada disso. Então, obrigada de todo o coração. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com os amigos esse vídeo. E também de deixar um comentário falando o que você achou desse papo, o que mais que você quer ver por aqui, tá bom? E até a próxima. Um beijo! We'll be right back.